chegou Cláudio Ribeiro? Basicamente o Cláudio Ribeiro, ele entra no cenário em que a prefeitura nova de Rio das Ostras, ela tinha uma população que não parava de crescer, porque o surto de desenvolvimento ele começa nos anos 70, principalmente com a implantação da Petrobras na praia de Betibá e Macaé, e com a ponte de Niterói, que facilitou a vinda desse turista, desse veranista, e muita gente acabou se estabelecendo na região. E o Cláudio Ribeiro, ele entra num cenário em que ele tinha muitos problemas para resolver e pouco recurso. Sim, não tinha então recurso. Você tinha uma cidade com gravíssimos problemas de saneamento, com gravíssimos problemas de urbanização, com gravíssimos problemas na questão do acesso à escola. Você tinha poucas escolas. Só para vocês terem uma ideia, o ginásio, o aluno de Rio das Ostras, ele tinha que ir para Barra de São João para terminar o ginásio, o antigo ginásio, que agora é o Fundamental 2. Só depois de muito tempo que finalmente construíram a escola Jacinto, que é uma escola até de um porte grande, para poder atender esses jovens que faziam o ginásio. Não tinha nem ginásio. A pessoa tinha que ir para Macaé também, né? Também tinha que ir para Macaé. E aí o Cláudio Ribeiro, uma coisa boa que eu vi nas matérias de jornal da época, que ele foi um camarada que construiu muitas escolas. Muitas escolas, assim, de ensino fundamental 1, né, que eles chamam hoje de fundamental 1, fundamental 2. Então ele, com pouco recurso que ele tinha, ele conseguiu fazer muita coisa. Ele padronizou os quiosques da praia, porque os quiosques da praia era uma coisa assim, bem rústica, bem. Ele padronizou os quiosques da praia. Ele começou a tentar melhorar a estrutura de segurança, começou a ter viatura, aumentou um pouco o efetivo da guarda municipal, só que ele esbarrava numa situação, ele tinha muito problema para resolver e pouco recurso. O dinheiro abençoado do petróleo, ele só foi começar a vir em Rio das Ostras lá para 97, 98, que eles mudaram a lei do petróleo e as prefeituras começaram a receber mais recursos. A capital recurso, né? Exato. A Rio das Ostras recebe hoje, Rúlio? Recebe. Não recebe tanto como recebia há 10 anos atrás, mas ainda recebe uma quantia. O que acontece? O Cláudio Ribeiro, ele começa a investir na cidade e melhorar a cidade para o turista e para o morador. E, por incrível que pareça, o ano do falecimento dele foi fevereiro de 1996. Muitos alegam que ele só morreu porque ele, em algum momento, chegou e falou: não, agora eu vou pensar mais na população mais humilde. Tanto é que você tem cisternas comunitárias no Recanto, você tem melhorias na questão do abastecimento de água, que sempre foi um problema sério. Ele começou a ter um olhar mais voltado para os bairros mais humildes. Dizem, né, a investigação não entra nesse detalhe, né, que ele acabou, infelizmente, sendo assassinado porque ele começou a pensar mais no povão. E aí teve o assassinato dele, a cidade ficou muito mal com o assassinato dele, porque muitos gostavam muito da figura dele como prefeito. E também as pessoas, elas perdem a referência. Se você perde o seu líder principal, que é o seu prefeito, num assassinato, as pessoas perdem esperança na cidade. Eu via uma sensação de tristeza da população de Rio das Ostras, falando: poxa, a gente quer ser conhecido pelas nossas praias, a gente quer ser conhecido pelas nossas belezas. De repente a pessoa sai do Rio e vem para Rio das Ostras para ter um ambiente mais tranquilo para viver, para passear, e de repente você tem um prefeito morto. Então eu vi nas matérias de jornal a tristeza da população com esse fato. A boa notícia é que a investigação ela andou de certo modo rápido, fizeram várias prisões, pessoas envolvidas diretamente no assassinato, os mandantes. Então meio que Rio das Ostras ela tomou um baque com esse homicídio. A partir do momento que você tem a entrada do Sabino em 1997, que foi considerado sucessor político dele, era um camarada que era muito próximo, eles disputaram a eleição um contra o outro, mas depois, no decorrer do mandato, eles se tornaram aliados. O Sabino ele entra num ambiente mais favorável, em que o royalty do petróleo ele entra numa quantidade de dinheiro maior e você efetivamente consegue investir na cidade, você consegue fazer obras de urbanização, você consegue melhorar a questão do abastecimento de água. E a questão da história, eu acho que ele foi um prefeito importante porque de alguma forma ele valorizou a história, quando ele preservou o Sambaqui, quando ele criou a Fundação Rio das Ostras de Cultura. Eu tenho um receio às vezes de falar bem de um político, mas a gente tem que reconhecer as coisas boas. O importante disso tudo. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de ficar só crítica. A gente tem que ver as coisas boas. O início vale lembrar, ou vale
ter um entendimento de que todo início, né, é difícil, né? Quanto também muito valoroso por conta de que as pessoas, quando foram colocando, inserindo o que é a cultura, resgatar a cultura, colocar essa cultura com uma fundação que foi criada, assim como a gente resgata, por exemplo, no esporte, quando resgata, tudo é um resgate que a gente faz porque para o bem da comunidade, entendeu? Tirar essa molecada do crime, claro, com certeza, bota no esporte, você bota na cultura, exatamente. Entendeu? Salva, cara, vamos diminuir presídio, vamos aumentar escolas, entendeu? Aumentar esporte. O exemplo que eu dou para vocês, que no primeiro ano do governo do Cláudio Ribeiro, teve o GERO, os Jogos Escolares de Rio das Ostras. Então, você vê, hoje você tem os Jogos Escolares, acredito que suspenderam por conta da pandemia. Sim. Mas é um evento tradicional na cidade. Lógico. Movimenta escolas municipais, estaduais, envolve as crianças. Em 93, primeiro ano de Cláudio Ribeiro, teve o primeiro GERO. Isso. Então você vê como que é uma coisa importante para a juventude, importante. você inserir ela na educação, na cultura, no esporte. Professor, eu digo o seguinte,